Povo de Deus, nós estamos aqui de novo. Esse final de semana teve muita coisa legal pra gente poder conferir aí. É, quem tem namorada, namorado, teve o Dia dos Namorados, teve o jogo da seleção brasileira. E hoje eu trouxe um convidado aqui que, se ele não tivesse sido escalado, acho que foi o joelho, né? Seria eu, tá? Mas aí o meu caso é a idade. Ele só comeu o banco pra mim. Eu tô aqui com o Samuca, Samuel. Fala, Tiagão. Que bom que você tá aqui com a gente. Obrigado por você ter vindo. E. Se apresenta aí. Se apresenta aí que eu acho que vai ser melhor. Fechou. Eu posso falar, gente, que eu conheci ele quantos anos? Uns 10? Já tem uns Mais ou menos, 10? é. Mais ou Por aí, menos. né? É. 10 anos que nós estamos na caminhada juntos e daqui a pouco vocês vão ver. Ele não teve um futuro no futebol por causa do joelho, né? Ou por Sim. causa de Deus, né? Mas daqui a pouco, quem sabe ele, um juiz ou Quem delegado da sabe? PRF? Quem sabe que Deus quiser, a gente tá aí. Eu acho que chega, tá, gente? Eu acho que chega porque menino dedicado, rapaz, tá aí evoluindo cada vez mais. Mas fala um pouco mais sobre você, se apresente aí pra Sim. galera. Amém. Glória a Deus. Então, primeiramente, prazer pra você que não me conhece. Meu nome é Samuel, tenho 20 anos, sou da igreja, né? Meu pai é pastor, então, assim, Da não me igreja, julgue. é da mesma igreja que a minha, É, tá, gente? exatamente. IBAC. Mas, enfim. Enfim, amo futebol, gosto de música também, gosto de ler a palavra e tô fazendo faculdade também, né, que é importante. Inclusive, eu vivo com muito adolescente perto de mim e, assim, sempre me perguntam da questão da faculdade, como é que é estar numa federal, estudo numa federal lá em Ouro Preto. E, enfim, tem sido uma experiência abençoada, assim, Deus tem falado muito comigo, é um processo que Deus tem comigo, mas, enfim, é caminhando de fé em fé, em glória em glória. Muito legal. Lá em Ouro Preto, você tá falando aí que um calor, né, pra cada um, só pra cada um. É, não, lá é um frio congelante, velho. Se você não gosta de frio, Ouro Preto não é o seu lugar. Coitada, galera. Mas aqui, ô Samu, vamos começar aqui. Você é filho de pastor, né? Sim. Mas como que foi seu encontro com o Eterno? Então, né, igual eu falei, eu nasci na igreja, né? Meu pai é pastor. Só que eu tive contato com o mundo muito cedo. Eu fui atleta do Minas Tênis, de natação e de futsal. Então, assim, Natação também? natação também. Essa eu não sabia. Era nadador. Que E ano que era aí, isso? eu fui 7 anos, cara, nadador do Minas. Eu comecei, foi em 2000 e acho que foi 2014. Ah, não, então. Porque eu trabalhei lá até É. 2008. Ah, tá, não, Então. então não, é. Mas Mas você enfim, nasceu em 2009. não Tô 2005. brincando. Mas aí, enfim, desde pequenininho eu viajo competindo, então eu lembro que a minha primeira competição foi em Ipatinga. Eu tinha Uhum. 7 anos na época, então foi antes, na verdade, foi 2013, 2014 assim. E então eu tive muito contato com o mundo cedo. E com isso eu comecei a falar palavrão, comecei a viver algumas coisas que Deus não tinha pra mim. Eu lembro que lá em casa meu pai sempre falava assim, ó, você pode fazer tudo, mas não fale mentira. E eu lembro que em casa eu era verdadeiro, mas na rua eu era mentiroso. Então era duas caras assim. E, enfim, quando eu comecei a me adentrar muito no mundo do esporte, eu comecei a ser influenciado por más influências, né? O que aconteceu comigo é o que fala lá em 1 Coríntios 15:33, que fala assim, que as más influências corrompem os bons costumes. Uhum. E aí, com isso, eu comecei a viver uma vida mundana, ir pra festa, começar a ficar com muitas meninas, né? Algo que não agrada a Deus. E eu lembro que no carnaval de 2019 eu fui no acampamento da igreja de um amigo meu, que o pai dele também é pastor titular daquela igreja. E, enfim, foi uma bênção e tal, mas antes de ir pra lá, minha mãe falou comigo assim, Samuel, eu sei as amizades que você tem andado, porque, gente, a minha mãe tem amizade com uma mãe de uma amiga minha que, meu Deus, fala tudo. Sabe aquela mulher que tem a língua afiada? Sim.
Enfim, aí depois, antes de ir pra esse acampamento, na verdade, ela comentou com minha mãe dessas minhas amizades, que não estavam agradando, né? Lógico, com os meus pais, mas principalmente a Deus. E minha mãe falou isso: não, eu sei as amizades que você tem andado e eu não tô gostando, sai dessa. Falei, beleza. Aí eu fui pro acampamento, naquela rebeldia, assim, de adolescente, assim, nossa, não, minha mãe tá doida, meus amigos são muita bênção, Os tal, eu gosto... top. É, os melhores, tal. E aí, enfim, cheguei no acampamento e eu só conhecia esse meu colega e o irmão dele. Só, mais ninguém. E um outro amigo, na verdade. Então, 3 pessoas que eu conhecia lá. E aí, eu não me recordo se foi no primeiro culto da noite ou se foi no segundo dia, no segundo culto da noite. Um cara que eu nunca vi na minha vida chegou pra mim no meio do louvor e começou a orar por mim. E ele falou exatamente as mesmas palavras da minha mãe. Ele falou assim, ó, eu tenho visto aquilo que... As amizades que você tá tendo, isso não tem agradado a mim, afasta, não sei o quê. E eu sei que naquele momento eu entendi que Deus existia. E aí eu ajoelhei no chão, comecei a chorar demais, assim, e ali eu entreguei minha vida pro Senhor e nunca mais saí. Amizades, né, velho? Isso já aconteceu comigo, na época era o pastor Lucinho, Lucinho Barreto. Uhum, Ele era capelão do colégio que eu estudava e eu tava andando com a galera totalmente assim, over. Aí, beleza. Apronta daqui, aí você ganha uma reputação, né? Poxa, sim. cara que mais zoa, nossa, o bonitão. Apesar que eu nunca fiquei, mas, nossa, lá, só deu pra ficar com ele, que não sei o quê, tranana, tranana. E teve um culto, naquela época, tinha um encontro tremendo. E aí, a igreja, porque ele também era pastor dessa igreja, tinha acabado de voltar do encontro tremendo. E muitos estudantes foram nesse encontro. Eu sei que toda segunda-feira, o primeiro horário não era aula, era culto. O colégio era cristão. E aí, cara, não teve aula esse dia. O culto começou 7, mas foi terminar 11 da manhã. Uhum, E gente chorando, professor, aluno e tal, foi que mover, foi muito bom. Mas ele orou por todos os alunos que estavam. A gente tinha que estar no culto, né? Ele orou por todos. Aí a gente fez uma fila e ele foi orando. E ele orou por mim e falou assim: cuidado, Deus está me mostrando aqui, cuidado com as suas amizades. Aí teve um tempo que ele me chamou na sala dele, a gente teve um gabinete e tal. Mas ele falou isso, eu falei: caramba, ele não sabe de nada. uhum. Minhas amizades são top, que não sei o quê. Aí no final do ano que eu mudei. Só que aí já era tarde para os estudos, né? Que eu tomei bomba, inclusive, Sim. nesse ano. Então, ó o fruto aí, gente. Ouve, ouve. A gente que é líder, pastor, pai, você tem que ouvir, você não sabe de tudo, entendeu? Aí não ouvi, mas graças a Deus eu ouvi um pouco mais, tá? Mas eu ouvi. Eu falei, caramba, eu tava indo por um caminho totalmente errado e graças a Deus essas pessoas foram lá e me alertaram, né? Sim, Mas então você teve esse encontro aí desse dia em diante sua vida mudou. sim. Foi literalmente. Eu lembro que eu também estudei no colégio cristão, protestante, e eu lembro que ligavam lá pra casa pra falar pros meus pais aquilo que eu fazia na escola e eu chegava com vergonha em casa, assim, eu sabia que era errado. Só que justamente pelas influências eu cedi, fiz muita besteira, mas a Bíblia fala também, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Graças esse a Deus. versículo tranquiliza muito meu coração, assim. Mas beleza. E aí você começou na natação e foi pro futebol ou não? Ou foi o contrário? Ou Então, os a dois ao história é mesmo tempo? engraçada. A história é engraçada, porque é o seguinte, eu Porque... sempre amei futebol. Só que eu era muito pequenininho, você lembra? Aham. Meus pais, gente, meu pai tem 1,64 e minha mãe tem 1,58. Então, assim, Era mesmo, eu lembro, velho. Sua é, mãe era muito pequena. eu era pequenininho demais, então minhas chances de altura não eram das melhores. Então, eu sempre destaquei muito no futsal ao invés de ir no futebol. E na natação, começou o seguinte, eu entrei na natação pra crescer. Ah, entendi. Entendeu? Porque tem aquela história, não, faz natação, você quer crescer e tal. Aham. Aí eu entrei, só que eu era muito rápido, com o bracinho assim. Então eu era bom. Aí eu entrei na equipe, entendeu? Então foi tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Olha só. É. Qual modalidade que era a A minha melhor era a especialidade? borboleta. Borboleta? É. É difícil, hein? Porque o pessoal, ele demorava, assim, eu já era. Nas duas que eu dava, era uma do cara, entendeu? Entendi.
Mas era O legal. tamanho interfere aí, tá vendo? É, exatamente. Mas aí eu lembro que eu até consegui ficar numa competição. A minha melhor mesmo foi no Mineiro em quarto lugar. É mesmo. Borboleta. É, eu era franzinho. Se eu fosse maior, eu era o Phelps, cara. Eu era o Phelps. Humilde, Mas acontece, humilde. mas acontece. Mas foi uma boa experiência, assim, sabe? Não, mas legal, ser atleta deve ser muito doido. Viajar, competição, né? Assim, eu Sim. acho bem bacana. Não é legal. Por futsal você também já competiu, né? Já disputei brasileiro. Já viajei pra Santa Catarina. Viajei pra muito lugar já disputando já. Graças a Deus. Pô, legal. E aí? E final de semana? Vamos então falar do nosso final de semana. A gente tá aqui, o Brasil acabou de estrear na Copa. A gente assistiu o jogo lá na casa do meu pai, né? Aham. A gente cumpriu aquele meme, né? Aquela trendzinha que a galera lançou aí. Comer na casa do pastor. Comer na casa. Aí eu falei, vambora, hoje vamos fazer um churrasco lá na casa do pastor. É o meu pai. Exatamente. Nossa, eu descobri uma coisa. Que as meninas, além de não entender futebol, gente, vocês me perdoam. Só tô falando das nossas, tá? Ou não. Ou não. Grita. Porque teve uma hora que a galera tava soprando aqui as cornetas, que não sei o quê. Ok, Sim. tudo bem. Mas o grito delas estava muito mais alto. E nem tava perto do gol a bola. Não, a bola tava no meio de campo, as meninas. Ah! Eu Demais. falei, não. Que isso? Mas foi muito bom a gente ter assistido o jogo junto, foi um momento de comunhão muito legal. Com certeza. Mas o que você achou da estreia do Brasil? Ah, gente. Terrível, né? Sinceramente. Não deu pra ser feliz. Paquetá não sabia que ele tava jogando. Casimiro já tinha que estar aposentado. Mas enfim. Sério, você tinha opções melhores ali? Tinha, pô. Matheus Pereira do Cruzeiro, galera. Não, Ah, ele tá numa fase muito Ancelotti, boa. fica a dica. Vacilou, né? Agora não dá pra chamar mais. Ele tá na fase boa. Tá, velho. Tá na fase boa. Mas, enfim, acontece. Tem que lidar com Igor Thiago lá na frente agora. É, mas tudo bem. Tenso. Eu achei que o Endrick merecia uma chance ali. Verdade, também acho. Porque sempre que ele entra, ele dá uma fumaçada Danilo geral. também tá jogando muita bola, o Danilo tá canhotinho. bem, Danilo tá bem. Danilo tá jogando bola não, cara. Talvez seriam melhores opções, né? Talvez. Se A o gente não vai Carlito saber. escutar a gente, quem sabe, né? Imagina. Jesus te ama, viu, Carlito? A nossa grande audiência vai chegar até ele. Com A certeza. gente tá orando aí por você, tá bom? Vai dar tudo certo. Dessa vez o Hexa vem. Pelo menos nós Vem. estamos na torcida, né? Você vai vir é outra Ué. história. Agora, outra enquete aqui. Como é que vai ficar as 6 estrelinhas, cara? Porque a 5 já, né? Ocupa tudo. 6 é muito, Não né? é? Vai ser 3-3, Eu, 4-2. Como é que vai ser? eu acho que a gente podia colocar 4-2, porque aí fica 4-2-4. Nada a ver, mas tudo bem. É. Tinha que ser 4-4-2. É. Esquema tático pode ser. Mas enfim. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que 4. 3-3 fica legal. Fica mesmo. E tipo assim, se fizer, por exemplo, 3 assim, ó. Tipo assim, meio que uma encaixando com a outra. Não, vai ficar Nó, aí, doido, hein? tá? Design da camisa da seleção brasileira. Você tá escutando esse podcast? Dê atenção aqui. Isso aqui é o clamor de todos os jovens que entendem de futebol. Até as meninas. Elas vão Sim. gostar. Entendeu? Vai ser um barulho mais empolgante, né? Mas, pô, tomou um gol também. Eu acho que bobo, né? Não, Mas se bem que o passe que ele deu ali rasgou todo mundo. O gol do Marrocos foi bonito. é. Mas assim, Casimiro, ele fechou diagonal ao invés de fechar o meio e tomou o passe mesmo. Mas enfim, o importante agora é o Haiti, Escócia. Ganhar o Gente, Hexa. esse ano, inclusive, tá mais fácil de classificar, porque, como é que é? 16 oitavos? Não, 16 avos? 16... Como é que fala? Essa fase que tem 30 e essa próxima fase, segunda fase. Não sei. Round of 32. No Inglês. tênis fala assim, viu, galera? Vamos usar isso, né? Não tá difícil de classificar. Aí passar para as oitavas, Aham, eu acho que dá para ir também. né? Mas vamos ver, né, se o Neymar joga também.
E a gente tá Não, esquecendo pelo do Neymar amor de ainda. Cristo, nós temos que. Neymar, meu filho, você vai ter que desempenhar um bom papel. O que você não fez na temporada, você vai ter que fazer na seleção. Exatamente. Mas eu gostei também do jogo do Vinícius, pelo menos o gol, né? Vinícius Júnior. É, exatamente. Rafinha apagou um pouquinho, tadinho, mas tomara que ele volte aí firme e forte. Esperamos, né? Acho que com os jogos mais fáceis que eles vão ter ali, pelo menos contra o Haiti, talvez dê uma levantada ali no ânimo da galera. Não sei, pode ser. Pode ser. Mas tomara que dê certo, em nome de Jesus. Achei interessante porque aí pega um fácil e depois um pouco mais difícil. Sim, Mas exatamente. vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo. Copa não existe jogo fácil, a não ser contra o Curaçao. É, ou Cabo Verde. Justamente. Mas aqui, eu queria trazer também a galera orando no jogo, você viu? Da Alemanha? Sim, Pô, achei muito legal, velho. legal, cara. Os caras realmente, né, ia perder, com certeza. Mas eles estão levando, tipo assim, esse momento de devocional tão a sério que tá trazendo pra gente a importância de fazer isso constantemente, né? Pô, a galera tava ali para um jogo de Copa, que é um momento muito importante, mas eu achei muito interessante o jogador das duas seleções orando juntos. Eu falei, pô, cara, que legal, que lição valiosa a gente pode tirar de tipo assim desses momentos de devocional ser importante, a gente dá a devida importância. E ali tá todo mundo vendo. E a gente, pô, se importar com isso, né? De falar com Deus, de ter um momento com Ele, como isso é mais importante do que as outras coisas, né? Eu tomei essa lição pra mim do que eu vi ali. Sim. O que você achou lá nesse momento de comunhão deles? Ah, eu achei legal, cara. Eu acho que é importante ter isso. Assim, lógico, como uma equipe, mas também como irmãos em Cristo. Mas eu acho que algo que me chamou muita atenção foi a entrevista do Igor Thiago antes de começar a Copa. Que ele, Hum, antes de tudo, ele falou assim: não, agradeço a Deus pela oportunidade e tal. E eu lembrei daquele versículo de Provérbios 3:6 que fala que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. uhum, E eu acho isso interessante, porque um homem, né, enfim, joga um bolão, né, num clube super interessante lá na Inglaterra, ele uhum. podia ter pelado pra ele mesmo. Não, agradeço a mim mesmo, Não, né, mas que eu tô ele faz fazendo. isso todos os jogos. Exatamente, ele E faz ele isso fez muito sempre. gol e foi artilheiro. Exatamente. Então, assim, você vê a importância de calçar a sandália da humildade e falar assim, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, assim, que o Senhor tá me dando, porque tudo procede de Deus, né? Então, é muito legal isso também. Foi algo que me chamou muita atenção. Muito bom, muito bom. É, também tivemos, Samu, eu sei que você tá solteiro, mas a gente vai falar sobre isso também. Uhum. O Dia dos Namorados, mas eu queria uma perspectiva de justamente alguém que não tem esse compromisso, né? Sim. Sobre namoro. O que que você entende, o que que você espera, o que que você acha, assim, cristão sobre o namoro? Um olhar cristão de alguém solteiro. Sim, não, claro. Mas, enfim, igual eu te falei, eu converso muito com adolescentes, né? Eu sou o irmão mais velho de duas irmãs. E, enfim, os amigos delas gostam muito de mim, né? A galera lá da igreja também conversa muito comigo. E sempre me vê essa questão do namoro cristão e tal, não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você é o seguinte: não existe namoro sem santidade. Então, assim, mão onde não deve, beijo acalorado. Então, assim, são alguns conselhos que eu dou pra que não vá chegar num ponto em que não tem mais volta. E, assim, eu acho que é interessante também de refletir a questão de os dois caminharem para um único propósito, sabe? Porque eu vejo muito pelo meu pai e pela minha mãe, assim, o casamento deles, né? A fase do namoro, do noivado que eles me contam. Foi uma fase muito boa, muito gostosa. Eles contam, assim, que sentem muita saudade daquele friozinho da barriga, né? Aquela questão, ó, que saudade. Enfim, e isso é algo que a gente tem que desfrutar mesmo no namoro. Então, assim, aproveitar os momentos que a gente vive mesmo, mas com muita sabedoria, com muita tranquilidade, porque a Bíblia, inclusive, nos fala lá em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade e o domínio próprio, né? Tem alguns outros também. Uhum. Mas o domínio próprio é o último. E eu sempre gosto de perceber os detalhes da Bíblia, porque é o seguinte: não existe nada que a gente não, assim, fale assim, poxa, isso aqui tá aqui por acaso.
sempre tem algum motivo. Eu acho muito interessante o domínio próprio estar em último e o amor estar em primeiro. Ou seja, o mais importante é o amor, mas o domínio próprio é aquele que a gente tem que ter talvez uma maior ênfase. Por quê? A gente perde o domínio próprio muito fácil. Às vezes, por uma palavra, uma atitude que talvez você não vai poder voltar atrás. E meu pai sempre fala uma coisa: você pode falar tudo o que você quiser, mas saiba falar. Então, assim, o domínio próprio pode se encaixar também na questão do namoro, sabe? Às vezes você ter uma cautela na fala, uma cautela no agir, sabe? E, inclusive, tem um casal de amigos meus, eles são um ano mais novos do que eu. Enfim, eu acompanhei o processo desse friozinho da barriga, né? Até o processo de conversar com o pai, enfim, pedir namoro. E eu dei um conselho pra eles, falei assim, ó, o primeiro conselho que eu dou pra vocês é o seguinte, não fiquem juntos sozinhos. Ou seja, não vai pra casa um do outro se não tem ninguém na casa. Tenta sair no shopping, se for, né, sair no restaurante, tenta ir no restaurante um pouco mais cheio, pra evitar realmente situações que realmente não agradam a Deus assim, sabe? Então assim, sabedoria, mas também muita entrega ao Senhor. Esse é um conselho que eu daria assim. Legal. Bom, eu aprendi também, replico o que eu aprendi, que eu não concordo com namoro de adolescente, né? Total. Não acho que é o momento. Sim. E se tem uma coisa que a gente aprende na Bíblia, é que existe o tempo para todas as coisas. Então, se não é o tempo de fazer alguma coisa, a gente está atropelando. Total. Então, ou a gente não está pegando o caminho, está pegando um atalho, ou a gente está literalmente caindo. E por que que eu não acredito? Porque a adolescência realmente é um momento de você fazer outras coisas que é propícia para esse tempo. Amizade, estudar, entender, aprender. Então, isso tudo é para a adolescência. O namoro, não. Por mais que o namoro é um aprendizado, o namoro é você entender se é para casamento ou não. Sim. Então, não é o momento do adolescente se relacionar numa parada mais amorosa aí, né? Então, isso que eu indico. Você é adolescente? Não se preocupe com isso, não. No momento certo vai acontecer. Agora, você conhece poucas pessoas. E tem pesquisa que mostra isso. Tipo assim, até 20 anos você conhece uma porcentagem de pessoas muito interessantes. De 20 a 25 você aumenta essa porcentagem. De Sim. 25 a 30, você acha que cai? Não, aumenta. Então, até 30 anos você tem a probabilidade muito maior de conhecer a pessoa certa, né? Certa. É para você casar. E você vai, então, adiantar esse processo? Então, espera. Calma. Envolve na igreja, tem muito trabalho ali para você fazer. É, faça o máximo de amizades possível, que uma hora isso vai acontecer. E o que você está falando aí é muito legal sobre o texto de Gálatas. É um fruto só. Exatamente. Várias coisas. É uma mexerica, né? É um único fruto, mas Justamente. Tem tem várias vários pontos coisinhas. ali num fruto só. E é tudo isso mesmo. Então, galera, espera, alcança aí uma mentalidade maior sobre o que é o amor, sobre domínio próprio, sobre ser longânimo, porque, gente, você vai ter que ser. Se Exato. você quer namorar, você vai ter que ter tudo isso aí. E é muito legal, cara, a gente ver que. Porque realmente, né? Quando eu comecei a namorar, a minha esposa, nossa, eu tinha 24, 25 anos. Casei com 28, 25 anos. Hum. E, gente, como foi bom eu ter esperado até esse tempo. Eu falei, cara, muito bom. Porque hoje a gente tem dois frutos maravilhosos lá na minha casa, que é a Rebeca e a Bianca. Eu tenho um casamento muito bom, nossa, muito legal. Tem momentos de dificuldade? Tem, mas meu casamento é muito sensacional. E como foi bom a gente poder aprender muita coisa na Bíblia antes da gente casar. Então, o namoro vai servir para a gente fazer isso. E não é no tempo da adolescência. Então, realmente, espera, aprende todas essas paradas bíblicas mesmo. Tem outros textos que vai poder ensinar para o jovem, para o adolescente melhor também. Mas esse é um texto muito bom. E fazer isso. Você falou uma parada muito boa. Ouvir de quem já tem experiência.
Ou seja, você falou que você ouviu do seu pai e de sua mãe, né? O Sim. tempo de frio na barriga, que não sei o quê e tal. E tem mesmo esse tempo que é muito gostoso. Mas aprender com quem já trilhou esse caminho, né? Pô, isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, se você puder escutar, gente, um corte, inclusive, escuta esse. Aprenda. Ouve seu pai, ouve sua mãe, ouve seu líder, seu pastor. Acho que é por aí. E aí, você então tá esperando, né? Tá solteiro, tá na pista. Sim, tô esperando. Mas é igual você tá falando, tô aproveitando a minha solteirice pra glorificar a Deus, né? Fazer as coisas que agradam ao Senhor. Enfim, um ponto interessante que você tocou da questão da adolescência é porque até a questão do tempo. Cara, você não vai namorar a pessoa. Vamos supor que você tá com 16 anos. Você vai namorar com quantos anos? 13? Vai casar com vinte Pois e é. nove? Então, assim, realmente não faz muito sentido. Mas também tem a questão financeira, cara, porque adolescente não trabalha, né? Em Justamente. tese, não trabalha. Então, assim, você vai sair com a namorada, vai ter que toda hora pedir dinheiro pro seu pai, ai, pai, me dá R$ 100 pra, sei lá, ir na sorveteria, comer uma coisinha diferente e tal. Paia, tá? Paia. Você é homem, isso é paia, cara. Reflita sobre isso. Inclusive, tem até um amigo do meu pai que ele passou por isso. E ele falou um trem que eu achei muito engraçado. Que o filho dele começou a namorar, acho que tinha 16, exatamente. Aham. Enfim, né? Ah, pai, me dá dinheiro pra comprar o buquê, comprar o chocolate, não sei o que, tal, anel, tal. Aí ele falou assim, pô, eu que tô namorando tua namorada, velho. É meu essa? É minha namorada ou é seu namorado? Então, assim, aí, enfim, depois disso ele acabou entendendo, não levou pra frente e tal. Mas, enfim, reflita sobre isso você aí, velho. Você não tem dinheiro nem pra Tomar um comprar sorvete. comprar uma marmita, tomar um sorvete, quer namorar, comprar flor, anel. Então, assim, complicado. E tem que comprar, tá, gente? Vou te falar. Assim, não tem não, mas tem, tá? Tem, mas não tem, né? Tem, Aquilo. mas não tem. É proibido, mas se quiser pode. É, exatamente. Mas aí, lá na facu, como é que tá lá? Você começou, foi esse ano ou foi ano passado? Não, comecei em 24, 24. 2024, tô há 2 anos lá. Cara, já? Já, É mesmo, voa. Eu lembro que a gente tava orando lá na igreja, agradecendo, né, e Sim, tal, vocês até falaram, abençoando. enviaram, tal, sei Uhum. que. Que Tem dois isso, anos cara, já. 2 anos é verdade. É, exatamente. Daqui a pouco eu já tô formando já. Que show. São 5 anos, né? São 5 anos. Tá na metade do curso, mais ou menos, hein? Tô no quarto período, já tô terminando, tô indo pro quinto já. Muito bom. Metade já E praticamente. fala pra galera aí, como é que é estudar lá? Ou, é top, cara. Assim, eu sou time federal, assim, você estudando uma particular, amém, glória a Deus, mas eu acho muito legal. Assim, você conhece pessoas diferentes, os professores, assim, fizeram mestrado, doutorado na Europa, nos Estados Unidos, assim, muito legal você ver essas questões assim. E, assim, tô vivendo fora de casa, né? Então, assim, não tenho colo de mãe todo dia, não tenho a comida de mamãe todo dia. Então, assim, você se vira mais. Enfim, eu tenho amadurecido muito, tá? Morando fora de casa. Então, assim, é uma experiência muito legal. Mas, assim, se você não tem cabeça, cara, é uma situação complicada, porque eu conheço pessoas que saíram de casa e que, assim, largaram a fé, assim, tem um relacionamento muito ruim com a família. Então, assim, se Mas o que você que não tem você faz cabeça, pra não, tipo assim, abandonar a fé, esfriar com a família? é uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro de tudo é me apegar a Cristo, porque eu me apego a Jesus tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, sabe? Nos meus maiores sonhos, mas também nos meus menores desejos. Uhum. Então, assim, eu acho que me lembrar do Senhor, elevar meus olhos para o alto, me ajuda muito a manter minha fé, principalmente, né, longe de ter uma comunhão com os irmãos da forma que eu tinha, né? Assim, todo dia praticamente eu via a galera da igreja, tal, assim, do nada, só final de semana, quando eu vinha pra cá, tal. Uhum. Então, assim, se apegar a Cristo é muito importante, né? Se esforçar nas disciplinas espirituais também, ler a palavra, orar, se preciso for jejuar, né? Inclusive, essa é uma disciplina que a gente pega muito lá na igreja, na questão do jejuar. E com relação à família, cara, é...
eu acho que é muito importante ser aberto, sabe? Assim, eu sou muito aberto com meus pais e eles são meus melhores amigos, assim. Meu pai e minha mãe são meus melhores amigos, conto pra eles tudo. E isso me auxilia muito, assim, sabe? Eles sabem quando eu tô mal, quando eu tô bem. Uhum. E eu acho que também Jesus está no centro de tudo, auxilia muito nisso, porque a Bíblia nos fala, né, lá em Êxodo 20, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados nessa terra. Então, quando Jesus está no centro de tudo, tudo flui. Acho que esse é o melhor conselho que eu tenho para dar, tanto familiar quanto espiritualmente. Bota Jesus no centro que as coisas fluem. E esses dias você me ligou também, a gente conversou sobre o projeto de fazer uma célula lá, né? Aham, exatamente. O que que te instigou a abrir esse movimento? Ah, eu acho que foi sede e fome por Jesus mesmo, sabe? E Ouro Preto, né, que é a cidade que eu tô morando, tem algo muito interessante, que a maioria dos estudantes lá não são da cidade. Então, Uhum. assim, vem do interior de Minas, eu tenho colega do Pará, do Mato Grosso, de São Paulo. Então, assim, vem todo mundo pra lá. Então, assim, acaba que a pessoa fica muito naquilo, né? As amizades que você vai ter ali, você vai levar pro resto da vida, ou pelo menos você vai ter um contato quase que diário, assim. Eu falei, e assim, Jesus começou a ministrar isso no meu coração. Pô, eu te trouxe aqui pra algo maior, tal, enfim. E aí eu comecei uma célula lá, tem sido muita bênção. É, eu jogo futebol lá também. E assim, graças a Deus, o menino aceitou Jesus comigo por conta do futebol. É mesmo? Como é que foi? Cara, é uma história muito legal. Enfim, inclusive, pega a dica que eu vou te dar aqui no meio da história. Mas é assim, eu sou cristão, você também é. Se você não é, fique esperto que Jesus vai te achar. Até o final do podcast você vai aceitar Jesus, porque ele é o Exatamente. legítimo evangelista, tá? Fica a dica aí, viu, meu irmão? Mas enfim. E aí, no meu primeiro semestre, eu queria procurar um esporte, porque eu sempre fui muito envolvido com esporte e tal, sempre gostei. E aí tinha o futebol do direito. Falei, pô, vou jogar, né? Beleza. Aí eu entrei lá e eu era calouro. Entrou eu e mais dois amigos na minha sala. E a turminha lá, assim, tinha 8, 9, não era uma turminha grande, porque a galera do direito é meio. Se você não faz direito, eu vou te contar uma coisa, a galera do direito é meio tipo assim, não é muito animada com as coisas, não. Mas aí, velho, entrei. Ah, E eu estudar à noite. E o futebol era depois da aula. Na verdade, comi um pouquinho do último horário. Minha aula termina às 10h40, 10h30, e o futebol começava às 10 horas, ia de 10 à meia-noite. ah, Então, assim, eu era uma luta, cara. Pô, meia horinha aqui, né? Matar a aula, aquela coisa toda. aham. Mas não matava. Já respondi chamada. Não, eu já respondi a chamar direitinho, mas cumpria com as minhas obrigações. Cristão, cumpra as suas obrigações, tá? Enfim, e chegou um ponto que o pessoal começou a achar aquilo engraçado, porque os meus colegas, os dois colegas que eu tenho, eles estavam chegando mais cedo do que eu. E eles começaram a, tipo, perguntar assim, mas por que Samuel não tá vindo junto com vocês? Aí eles falaram assim, não, porque Samuel é crente, ele não mata a aula. Então, assim, uma coisa muito simples, Uhum. assim, minha obrigação, gente. Sim. Tá lá na aula. Fez refletir Jesus. E, enfim, fui conversando, né, com algumas pessoas lá. Eu não falo palavrão, o pessoal lá fala palavrão. O pessoal lá xingava o outro, eu não xingo ninguém. Então, assim, há diferença do caráter cristão pro caráter mundano. E teve um colega meu que começou a ver essa diferença e começou a conversar muito comigo. Poxa, Samuel, você é diferente, cara. Como assim? Você é alegre o tempo todo, você tem uma paz diferente e tal. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Falei, não, isso aqui tudo é Jesus, porque, né, eu sou uma pessoa normal, cara, só que eu tenho Jesus no meu coração. E dentro do carro dele, ele me deu uma carona para casa. E eu comecei a falar de Jesus para ele ali naquele dia. Comecei não, já tinha falado outras vezes. E aí eu falei assim, cara, você quer aceitar Jesus, velho, no seu coração? Você vai ver a diferença, tal, não sei o quê. Ele falou, cara, eu quero. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer a oração agora. Ele falou assim, mas no carro? Eu falei, ué, mas o que tem ser no carro? Não tem problema nenhum ser no carro, não, vamos orar. E ele se entregou ao Senhor Jesus, sabe? Ele tem tido experiências com Deus, assim,
E, enfim, eu encorajo total, assim, as pessoas que estão nos assistindo a realmente ter essa vida com Jesus, refletir Cristo e falar mesmo, sabe? Porque a Bíblia, ela nos dá esse direcionamento do id, né? Do falar, do pregar o evangelho. E pode ter certeza que vai dar frutos, porque o Senhor é fiel. Amém. Ah, legal, hein? E tá vendo? Eu fiquei lembrando enquanto você estava contando aqui da das coisas que a gente aprende quando criança e que são besteira porque a gente fica ouvindo isso toda hora. Na verdade, é profundo, né? Porque é um manifestar a Cristo. Oh, não fala palavrão. Não cola na prova. Eu Não- lembro do Thiago falando isso comigo, galera. Eu tinha uns 14, 13 anos. Teve um dia, gente, que foi uma lição, foi não colhe na prova. Eu lembro desse dia, você dando um ensinamento bíblico e tal, a gente tem que ser honesto e tal, Deus é justo, não é justa a Justamente. nota que você tem colando, então não cola, galera. Oh, Mas é, eu nem lembrava. eu lembro disso, você Olha que falava, legal. não é justa a nota, é justo, você falava, é justo, eu falava, não, não é justo, realmente, não é justo. Mas, ó que legal. Tipo assim, coisa que a gente foi aprendendo e às vezes, não nesse termo, né? Mas foi ficando meio que banal demais. Ah, não fala palavrão. Ah, beleza, já sei. Mas o praticar essa simplicidade, se manifestando Cristo nisso, nessas Exatamente. pequenas coisas que chamou a atenção do seu amigo, que vai chamar a atenção de outra pessoa, com certeza. E lá na frente, né? Quem sabe aí um professor vai lembrar, poxa, eu lembrei daquele testemunho, nem sei se você vai saber dessa palavra, como a gente entende, né? É lógico que vai saber, mas nossa, através daquela ação do Samuel, pô, hoje eu estou pensando melhor o que é Cristo. E que legal, coisas simples que vai chamando a atenção. E na real é isso, né? O nosso dia a dia é a gente viver dessa maneira simples e cumprir esse chamado de Deus para a gente poder falar dele, né? Demonstrar ele a todo momento. Muito legal. E aí você começou também a célula, né? Sim, A célula você está fazendo lá com duas pessoas? hoje a gente tá fazendo com três. Ó, É, só que meu objetivo é, lógico, expandir, sim. mas tem sido muita bênção, assim, a gente faz toda semana e, né, tem um momento de louvor, um momento de palavra, um momento de comunhão e tem sido muita bênção. Muito Muito bom. bom. Em breve a gente vai começar com as lições de célula para universitários no Brasa. Uhum, legal. Porque quando você me ligou, você falou que tinha duas pessoas lá que estavam interessadas e você ia começar o projeto. Falei, a gente abençoou, né? E é isso mesmo, vamos embora e tal. E agora já deu mais um fruto, né? Tá com, vocês estão fazendo com três pessoas. Muito bom. O objetivo, lógico, né? Não é contabilizar números, mas é importante para a gente ver as pessoas, tipo assim, ela ali, ela vai estar ouvindo mais do que se ela não tiver. Então, o número também é importante, né? A Então, linguagem é igual também, né, porque, assim, a pessoa que não conhece Jesus ou conhece muito pouco, chegar na igreja assim, com aquele jargão, né, cristão, devocional, como é que é isso? O que é devocional, tal, assim, dízimo, pô, o que é dízimo, tal. Então, assim, é chegar. mais agressivo ou desconhecido. É, exatamente. Então, assim, a célula é uma linguagem mais cotidiana mesmo, mais jovial. Então, é muito legal. E que bom que tá dando fruto, o pessoal. Você também tá tocando lá, né? Tô tocando, cantando na medida do possível também. Mas você, até mesmo, você aprendeu a tocar sozinho. Sozinho. É mesmo, né? Aprendi a tocar sozinho. Todos os instrumentos que eu toco, eu aprendi a tocar sozinho. Você toca mais de um. Pra mim era violão e agora arranhando a bateria. É, e eu tô estudando muito baixo, cara, sozinho também. Baixo também? Baixo. Olha. Eu sei tocar ukulele. Aí Aprendi, é legal, né? aprendi sozinho. Eu e minha irmã, a gente aprendeu junto a tocar ukulele. Mas assim, hoje em dia. Foi naquela época da Isadora Pompeu. Quem lembra, lembra. Aí tem até dois ukulele lá em casa. Mas a É música é boa. legal. É, não é legal. Nós Mas vamos aprendi colocar a tudo música aí sozinho. no fundinho. É. Ei, pai. É só tocar, tá, gente? É Ele só vai precisar tocar. de uma aula de canto.
É, ué. Não, cantar não é comigo, não, gente. Isso aí, Deus deu dons pra todas as pessoas. Cantar não é o meu. Boa, boa. Mas lá, é assim, como que é essa questão das festas? Que no ambiente público, né, de ensino público, a gente vê que a galera é bem, curtir e tal, não sei o que, tô aqui pra isso. Sim, Mas o que que você tá enxergando? Como é que você vai alcançar esse campo aí da galera na festa? legal. Bem, lá, a experiência que eu tô tendo é que é algo muito normal. Então, assim, igual eu já te falei, a maioria das pessoas que estão lá não são de lá. Então, assim, acaba que tem muita festa, muito encontro. Eles falam lá muito rock, que é a festa, e o social é tipo, o pessoal se encontra pra fazer um churrasco, enfim. A gíria é rock? É, a gíria é rock. Exatamente. E não tem rock. Eu lembro da primeira vez que eu escutei, eu falei, gente, vai ter rock? Eu pensei que até era funk. E o pessoal, não, cara. Rock é só o nome da festa. Eu falei, ó. Agora tudo fez sentido. Entendi. Mas eu acho que a forma melhor, assim, de alcançar mesmo essas pessoas é o viver Cristo, cara. Porque, querendo ou não, as pessoas bebem muito, tem muita droga. Então, assim, o que acontece é que as pessoas ali não tão sãs, mentalmente falando, né? Então não presta atenção naquilo que você fala, mas elas prestam atenção no seu dia a dia. Então, assim, Hum, o maior conselho que eu dou é viver Cristo, cara. Porque viver Cristo na igreja é muito fácil, cara. Você falar glória a Deus, cantar o louvor, né? Tá com a Bíblia lá na igreja é muito fácil, mas viver Jesus na Universidade Federal, sem ninguém da sua família pra te dar um suporte ali, aí que a gente vê que realmente você é cristão mesmo. é onde o filho chora, a mãe não vê. Exatamente. O filho chora, cai, rola, mas a mãe não vê, não. Mas assim, viva Cristo, cara. É o maior conselho que eu dou, assim, porque. Mas tem uma parte boa. A mãe não vê, mas o pai tá de olho. Ele vê tudo. Exatamente. Exato. Fica com essa, segura essa aí, tá? O pai vê tudo. Mas muito bom, cara. A gente precisa, né, manifestar. Mesmo que a festa, de fato, ela é um momento pequeno, claro, né, que causa esse maior impacto, porque dali você vai colher muita coisa. Total. Mas também o viver Cristo no dia a dia, você vai tendo esses frutos aí. Igual você mencionou agora mesmo. Pô, pelo que eu já vi você fazendo, achei interessante e curioso. Me explica mais. A gente precisa estar atento, né, para essas paradas. E então você vai formar daqui o quê? 27, 28, Vou 29, formar 29. no primeiro semestre de 29. Então, julho, junho, por ali eu formo. Entendi. Se você passar com louvor e tudo, eu acredito, né? Amém. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Que dê certo. O que que você tá pensando agora? Porque você tá no meio do curso, o que que você tá Sim. pensando agora em seguir no direito? Então, eu gosto muito da área tributária. Eu gosto muito da área de mexer com banco, de mexer com tributo mesmo. Seu pai, né? Meu pai, ele mexe com tributo. Mas eu gosto muito também porque eu gosto de matemática, cara. Então, assim, eu não queria ficar a minha vida inteira também sem mexer um pouco com matemática, que é uma área muito boa no direito. Então, assim, a área que eu tô mais tendencioso aí é a área tributária mesmo. Entendi. Concursos e tal. Não, o concurso também é uma área muito legal, né? Tem, igual você falou, tem a promotoria, tem a magistratura, tem também concursos, assim, de alto nível, né? Igual, por exemplo, auditoria, gestoria, né? Que você pode ser gestor das finanças do estado, você pode Uhum. ser auditor federal, auditor estadual. Então tem muita área legal para você atuar. E tem polícia, tem gente que gosta de ser policial, você precisa do direito também. Então, assim, tem muita área legal, cara. Muita área top. Polícia Federal, né? Delegado. Polícia Civil também, delegado. Tem muita área legal. Então, assim. Mas eu tô mais tendencioso para a área tributária. Mas tem Ah, muita área top. Muita área entendi. legal. Até o final tem muita coisa pra você ver ainda também. Mas, pô, Deus abençoe a carreira, né? Que dê tudo Isso aí. certo. E eu acredito, né? Pelo menos a oração nossa é que continue gerando frutos em qualquer área que você for seguir aí, que continue gerando frutos, mostrando
a Cristo. Mas, ô Thiago, eu tenho uma pergunta para te fazer e eu acho que é uma dúvida de muitos adolescentes e jovens que estão nos assistindo. Porque é o seguinte, eu sempre tive algo no meu coração de querer estar no centro da vontade de Deus, obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Qual que é o conselho que você dá para a pessoa que está nos assistindo de obedecer a Jesus na área acadêmica, por exemplo, na área laboral, né, de trabalho? Porque eu lembro que o maior temor que eu tinha era assim, de estar numa área que Deus não tinha para mim, e isso atrapalhar meu chamado em algum momento. Qual direcionamento você tem para essa pessoa, assim, que talvez estava na mesma situação que eu? Uhum. Muito boa essa pergunta, porque outro dia a gente estava sem carro, né? Aí, recentemente, a gente conseguiu comprar um carro. E eu voltava dos cultos para casa de Uber. Uhum, E aí o cara, a gente começou a papear sobre a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia e tal. E ele começou a criar essa sede na conversa, né? E aí ele fez uma pergunta basicamente a mesma. Qual que é o meu propósito na vida? sim. Eu falei, cara, e é a mesma coisa, a mesma resposta para essa pergunta. Fazer determinado curso, trabalhar em determinada área é um instrumento. A gente tem que fazer o que gosta. Uhum, Vai dar um trabalho, com toda certeza. Se você trabalha com educação física, com direito, com medicina, é um trabalho. E trabalho dá trabalho. Por mais que você goste. Você gosta da área tributária? Vai ser um trabalho. Você gosta da área de segurança, né? Polícia? Vai ser um trabalho. Mas é, você tem que entender que você vai fazer primeiro o que você gosta. Então, a não ser que Deus baixe aqui e fala, vai para esse lugar que eu tô te enviando. Você vai fazer aquilo que você gosta. E você vai entender e saber que isso é apenas um instrumento. Porque o propósito da nossa vida é estar com Deus. Então eu uso o direito, eu uso a educação física, eu uso esse curso, eu uso esse trabalho para estar com Deus e fazer com que outras pessoas também enxerguem isso. Porque se a gente pegar aqui na palavra, o propósito inicial era esse. Ele fez a gente para estar com ele. Na viração do dia, ele vinha todo dia e tal. Vinha na viração, né? E conversava. Que coisa fantástica. Mas aí a gente errou. Se fosse a gente lá, a gente teria feito o mesmo. E saiu desse propósito inicial de estar com ele. E agora ele enviou Jesus para mostrar, olha, minha presença é o melhor lugar, que é de onde vocês nunca deveriam ter saído. Então, se você for fazer alguma coisa, lembre-se, faça para chegar perto da minha presença. E se você for fazer os discípulos, façam eles entender que a minha presença é o melhor lugar. Então, vai fazer o que você gosta mesmo. Tá indo no caminho certo. Qual caminho? Jesus. Com ele, né, do nosso lado, e ele já fez essa afirmação, eu sempre vou estar com vocês até o fim. Ou seja, a presença ali, que é o melhor lugar, vai estar com a gente, pô, vamos meter as caras e estudar mesmo. Então, estar no centro da vontade dele é estar na presença dele. Usar o seu estudo, usar a sua profissão para isso, pô, fantástico. E ele vai dar pra gente coisas que a gente gosta. Assim, porque ele nos fez com sentimentos, né? Nos fez para gostar. Nós fomos criados para isso. Então, pô, vai estudar mesmo direito, no seu caso. Os outros, vai estudar aquilo que tá aí brilhando nos seus olhos. Tem gente que ama fisioterapia. Outro dia eu tava conversando com um menino que ama fisioterapia. E eu falei, que fantástico, cara. Vai nesse caminho. O dinheiro vai ser uma consequência do seu bom trabalho. Ah, mas tem profissão que paga mais. Tem mesmo. Mas você pode trabalhar e ganhar um bom salário. Se, assim, Deus te chamou para ser o bilionário? Se não, cara, se contente com aquilo que você tem, porque você está gostando. Isso é legal. E leva isso para tipo assim,
para ser esse instrumento de levar outras pessoas a ver Jesus. Outro dia eu estava escutando o testemunho de um soldado do exército. E ele chegou no superior dele e fez uma oração, porque ele ia entrar lá numa sala de cirurgia. Eu vou orar por você porque Deus me mandou aqui. Soldado, falar com um superior assim, tipo assim, quem é da área militar sabe que é muita audácia. E o cara fez a oração e tal. E aí, no final da oração, ele falou: E digo mais, Deus está me mostrando que você vai glorificar ele depois da cirurgia, depois da operação aqui. Só que o cara tava são, entendeu? Ele Sim. não tinha acontecido nada com ele ainda. Uhum. Aí no final aconteceu, né? Ele ficou todo quebrado e tal, caiu de uma altura muito grande. E Deus já tinha falado isso com ele, mesmo ele não acreditando. E depois usou esse soldado e tal, não sei o que, parará, pororô. No final das contas, ele fez a cirurgia, deu tudo certo. Mentira. Mito, mito, mito. Ele ia fazer cirurgia, mas antes Deus já tinha curado ele. Sei. Aí ele se restabeleceu e ficou tudo bem. E entra o soldado que já tinha feito aquela oração para ele. Aí todo mundo naquele mover, lá no meio do consultório militar, lá do hospital militar, e gente orando, e gente convertendo, e gente que não conhecia Jesus conhecendo, e gente que já conhecia, mas estava desviado, voltou para os caminhos. Pô, foi uma loucura. A galera falando, poxa, eu vim de uma base cristã, de uma igreja, mas eu estava desviado. Mas vendo isso agora, eu vejo que Deus faz. Aí, resumindo, qual que era o propósito desse soldado? Levar as pessoas para onde ele já estava, presença. Então, ser soldado, ser um oficial, ser um juiz, ser um jogador de futebol, tudo é para gente, é um instrumento para a gente estar na presença, continuar lá, mas levar outras pessoas. Esse soldado teve acesso a esse superior, que eu não teria, que o pastor lá da igreja não teria, mas esse soldado teve. O cara que vai fazer essa fisioterapia que ama vai ter acesso a algumas pessoas. Você vai ter acesso a outras. E o grande objetivo nosso é esse mesmo, estar nessa presença. Então, você que está estudando, continue estudando na presença, porque você vai levar umas pessoas para lá. É você que trabalha em qualquer área que for, continue na presença, que você vai levar as pessoas para lá. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, né? Que você continue levando as pessoas igual está acontecendo lá na faculdade. Começou com uma, duas, tem 3 lá na célula. E de acordo com os testemunhos que você continuar dando, vai ter outras. E é isso aí. Estar na presença e saber que aqui que a gente faz é um instrumento. Isso aí, muito bom. Então acalma teu coração aí, jovem, adolescente que tá aí, tirando os cabelos da cabeça aí, que Deus tá no controle, hein? Não esquece disso não. Com certeza. Vai fazer sua parte, gente. Estuda mesmo. Tem que ser o cabulosão lá de todas as matérias que as portas vão se abrir para aquilo que você gosta, né? Sim, Igual se abriram para você. E que Deus continue no trono aí do seu coração para que outras pessoas possam ver. exatamente. Isso aí. Ô, mano, que bom, né, que a gente conversou. Ah lá, parece que a gente sentou aqui agora. Exatamente. Não, mas foi top, foi benção. Acho que tem mais coisas pra gente falar, mas a gente marca uma próxima vez, né? Não, claro, com certeza, sempre. Só marcar o horário, o dia e o local que eu apareço aí. Mas eu gostei de bater esse papo com você, foi muito bom. A gente, agora com você lá em Ouro Preto, não tem tanto esse tempo assim, mas é importante a gente conversar, né? Com certeza. Muito legal. E obrigado por você ter vindo. Não, que Outras vezes vão agradeço. acontecer. Outros vídeos a gente vai gravar aí. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai gravar uns devocional. Verdade. Mas que Deus possa te abençoar, continuar te Amém. abençoando, né? No que você tem se proposto a fazer. E que ele continue te usando. Essa é a minha oração. Samu é um evangelista aí e alcança várias pessoas, né? E Amém. não tem medo nem vergonha de falar daquilo que Deus fez por nós. Deus Amém. continue te abençoando. Obrigado por você ter vindo. Amém. É nós. Tamo junto. Galera, você que
ficou até agora, glória a Deus, obrigado pelo seu tempo, que você possa também enviar esse link para a galera da sua faculdade, para a galera da sua sala, o povo da sua igreja, os seus familiares, para que a gente possa continuar abençoando outras pessoas com esses testemunhos e história de vida que a gente tem conversado aqui. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo e tchau.